Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa live de resultados do mês de março. Eu sou a Magali, CIO da FIDUC, e eu estou aqui com o Pedro Guimarães, CEO da FIDUC, e o Evandro Butini, gestor da Rio Bravo. Evandro e Pedro, muito obrigada por estarem aqui. Evandro, queria começar com você. Esse mês de março foi um mês, do ponto de vista de dado macroeconômico, um pouco mais estável, né? Assim, as expectativas ficaram ali meio paradas, PIB, inflação, os juros longos até cederam um pouco, aí com uma resposta a alguns dados, né, e eventos positivos no mês. Eu queria escutar de você se a gente já pode enxergar alguma luz aí no final do túnel do cenário macroeconômico brasileiro, o que a gente pode esperar para os próximos meses e o que a gente tem que ficar de olho. Legal. Obrigado pelo espaço, vou estar com vocês de novo aqui. É, o mês realmente foi bom, abril está sendo ainda melhor, a gente já tem essa bola de cristal que é fácil de ver, né, que é desse mês que já foi. E muito se deu para o cenário externo, a gente acaba esquecendo, né, de olhar o cenário externo quando tem muita notícia aqui no Brasil. A curva de juros americana caiu bastante, é, por conta do que aconteceu com os bancos lá nos Estados Unidos. A inflação está caindo, mas está caindo devagar nos Estados Unidos, a atividade continua muito fraca, então os juros, o mercado continuava precificando uma alta de juros, até que veio a questão muito séria dos bancos, e fez com que a situação mudasse muito rapidamente. Isso vai se refletir em algumas performances que a gente vai falar dos gestores mais à frente, mas também se reflete no cenário brasileiro. A gente acha que o principal assunto é o arcabouço fiscal, ou alguma outra questão brasileira, mas acho que o principal assunto foi o cenário externo, que ajudou bastante os ativos no Brasil ter renda fixa, tá? É, e, como eu falei, o arcabouço fiscal. Aqui no Brasil, a principal notícia foi essa, é um nome meio pomposo para uma coleira que o governo se autocolocará. É, é, muitos economistas discutindo o assunto, né? E cada um tem a sua visão, os jornais também, mas do ponto de vista prático, acho que é uma regra que a gente ainda não sabe os detalhes, só vai saber os detalhes quando o governo mandar o texto para o Congresso, também depois o Congresso vai deliberar e aprovar algumas alterações, mas pelo que a gente vê do PowerPoint do governo, é uma regra que permite um certo controle da dívida pública, mas ela ainda continua crescente, porém crescente com uma baixa velocidade no cenário mais provável. É melhor do que governos anteriores do PT, em que a gente não tinha clareza do que ia acontecer, os ajustes eram sempre pelo lado da receita, tá? Mas agora a gente vai conseguir ter uma previsibilidade de que não haverá um crescimento dos gastos excessivos e uma receita correndo atrás quando der para compensar esses gastos, tá? Então é positivo que há um controle, pode se discutir muito se é o melhor, se é o ideal, não é acho que nosso objetivo aqui, mas cumpre a promessa e a obrigação que o governo tinha constitucional de apresentar esse projeto, apresentou em tempo, apresentou em linhas que conversam com o que a gente esperava. Então, acho que são essas duas questões principais, Magali, do que aconteceu para trás. Para frente, para acabar de responder a sua pergunta, continuar observando o que vai ser aprovado desse arcabouço fiscal. A gente vai ter muito, como estamos vivendo agora, conversa realmente de impostos. Eu acho que não é desejável para um país que cobra tanto da sociedade um aumento significativo de impostos, mas é melhor um aumento de impostos discutido às claras do que um aumento de impostos escondido, que pode ser feito via inflação, né? Via outros meios que não discutidos com a sociedade. Pelo menos dessa vez vai ser dessa forma. E esses dois assuntos no Brasil e nos Estados Unidos, no mundo desenvolvido, ainda a questão do binômio inflação, aquecimento de atividade,
como eu falei, os bancos deram uma arrefecida nessa discussão, mas é o principal daqui para frente e acho que de mais importante para se olhar até o final do ano ainda, essa influência do cenário internacional. Perfeito. Pedro, queria passar a bola para você. Você criou a Fiduc lá atrás, eu acho que muito com essa visão de oferecer para um cliente, uma pessoa que não é um profissional de investimentos, né? Que não tem tempo de olhar todos os aspectos que envolvem esses investimentos, uma gestão profissional que englobe não só, né, a busca dos melhores retornos, mas também a segurança, né, de que todos os elementos de risco que estão envolvidos, né, nos investimentos, que eles estejam bem dimensionados, mitigados quando há volatilidade, né, monitorados ao longo do tempo. E eu sei que risco é um assunto que você tem estudado muito recentemente. Então, eu queria saber de você, como CEO da Fiduc, como que você enxerga, né, a importância de ter um comitê de investimentos olhando para risco no mercado como que a gente está enfrentando hoje, que tem muita volatilidade. Claro, acho importantíssimo. Eu ri aqui porque eu realmente estou estudando para burro, estou tentando passar uma prova aí que eu escolhi para poder ter mais interação com você e com o Evandro, e devo dizer que tem sido dificílimo, mas estou aprendendo para burro. Mas na origem a preocupação sempre existiu e a gente sempre teve comitê de investimento, e muitas vezes os nossos clientes não entendem o papel de um comitê de risco, né? Então, agora que a gente passou 6 meses muito intensos em volatilidade, né, muito sofridos, né, para quem é nosso cliente, talvez agora que tenha passado isso fique mais fácil olhar para trás e perceber que, para começar a conversa, o comitê de risco adequa o seu perfil ao seu investimento. Isso só para começar a conversa. A gente estuda o tempo inteiro aquilo que a gente chama de suitability, que é uma palavra inglesa bacana para basicamente dizer se a roupa cabe no teu corpo. Tá? E esse é o primeiro passo, mas para além disso, todo ativo, ou seja, toda ação ou todo contrato dentro de todos os superfundos da Fiduc são correlacionados um com o outro. A gente quer ter certeza que dentro da sua carteira esses ativos conversam positivamente um com o outro, que não adianta você ter 20 gestores que têm a mesma carteira. Isso é muito comum no Brasil. Então, a gente, que eu digo, é o comitê de risco, eu tenho que falar na terceira pessoa, porque eu não participo do comitê de risco, eu participo do comitê que contratou o comitê de risco, vamos colocar assim, mas eles fazem essa correlação, que é o nome certo para isso acontecer. Mas vai além disso. Né? É fácil a gente usar lojas americanas de exemplo agora, ou Light de exemplo agora. Alguns ativos, a gente nem tinha lojas americanas dentro dos nossos superfundos, mas alguns ativos precisam ser acompanhados mais de perto, pelo risco que eles podem apresentar. E, consequentemente, o comitê de risco se aproxima nessa hora, abaixa a exposição ou aumenta, entende o risco, precifica isso, e essa análise, esse monitoramento, como a Magali acabou de falar, é totalmente dinâmico, né? Ele não acontece em um momento. Né? Para além disso, ainda existe a qualidade do que se chama de passivo. O passivo é a forma como o gestor enxerga o dinheiro que ele tem seu para gerir. E o comitê de risco fica o tempo todo entendendo quanto desse dinheiro está liberado para investimento em curto prazo, médio prazo, longo prazo, adequando isso a todas as regulações do fundo, legais e assim por diante. Ou seja, o comitê de risco ele é instrumental agora, nesse período recente, para demonstrar por que os nossos fundos conseguiram ter uma menor volatilidade, mas ele é fundamental no longo prazo para entregar para você a volatilidade certa, junto à rentabilidade, a gente conseguir passar esse processo. Então, ele normalmente fica no backstage, né? Essa é uma turma que não aparece, é uma turma que só a posteriori as pessoas percebem que eles agiram tão profundamente nesse momento. Magali, então, desde o primeiro momento na Fiduc, cada vez mais a gente próximo do monitoramento de risco dos nossos superfundos, à luz dos interesses dos nossos clientes. Ótimo. Evandro,
Como a gente falou, março foi um mês ainda com bastante volatilidade para os ativos financeiros, mas melhor do que fevereiro. Nos superfundos da FIDUC, em particular, a gente viu a renda fixa se recuperando, né, chegando ali muito próximo do CDI. A Bolsa e o multimercado, eles foram os fundos de pior retorno, mas aí, mesmo assim eles foram melhores do que em fevereiro. Mas uma coisa que me chama a atenção é o desempenho do Fundo Internacional, que apesar da volatilidade lá fora, né, do que você mencionou até, né, do evento da crise dos bancos regionais nos Estados Unidos, ela cravou, e também da apreciação do real, né, porque o real apreciou no mês. Ainda assim, o Fundo Internacional cravou uma performance positiva, né, e ele conseguiu cumprir essa missão de jogar na defesa, né, contra a volatilidade que a gente viu aqui no Brasil. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre as mudanças recentes no nosso fundo internacional e por que é importante ter uma exposição a ativos do exterior numa carteira de longo prazo. Bom, primeiro, mais conceitualmente, na mesma linha do que o Pedro falou, uma parte relevante do nosso trabalho é pensar carteiras olhando para o risco, né? E a gente sempre procura juntar dois ativos com a menor correlação possível, né? E quando você está dentro de uma só geografia, no Brasil, tem um limite. Afinal, está todo mundo aqui, todo mundo vivendo a mesma realidade, seja ela em juros, seja ela na bolsa, seja ela em crédito, é sempre a mesma realidade. Tem a moeda em comum. Então, você dar o passo para investir fora do Brasil é um passo muito importante na formação de carteiras, porque já sai, a moeda já cria uma descorrelação importantíssima. Então, esse passo que a FIDUC deu de ter um superfundo internacional, né, é muito importante para retorno e risco também, e as duas coisas sempre andam juntas. Quando a gente começou a fazer parte da gestão de investimento da FIDUC, a gente fez algumas alterações, a gente já começou a olhar em outras classes de ativos, porque esse é o segundo ponto, né? O primeiro ponto é a geografia, que já adiciona a descorrelação. O segundo é outras classes de ativos no exterior, porque bolsa também, bolsa com bolsa, os ativos do Brasil, por ser um país emergente, um país de risco mais elevado do mundo, tem uma correlação maior com bolsa fora do Brasil. Então, quando você olha para títulos públicos nos Estados Unidos, para commodities, é mais uma camada de diversificação de extrema importância. A gente começou isso há um ano e agora, recentemente, demos mais um passo nessa direção. A maior parte do nosso superfundo internacional está dentro de um veículo de alocação chamado Alocação, é exatamente esse o nome, em que, em conjunto com a maior gestora de recursos do mundo, que é a BlackRock, a gente bolou um cálculo matemático que procura achar uma carteira fora do Brasil com dois objetivos. Um objetivo é a proteção que você mencionou, né? Proteger a carteira dos investidores de momentos de extrema volatilidade, mas sem deixar de olhar para o retorno. Esse é o segundo ponto. Então, o primeiro, proteção, e o segundo, com o melhor retorno possível. Proteção com o melhor retorno possível. E a gente chegou numa carteira inicial no começo do ano passado, fez algumas mudanças agora, porque mudanças regulatórias, mudanças aqui na B3, permitiram que a gente acessasse outras classes de ativo agora. Então, dentro desse fundo, a gente vai conseguir colocar mais renda fixa americana, ainda sem risco de crédito, por decisão do modelo de alocação. A gente vai ter por volta de 20, 25% do fundo em renda fixa americana, a gente vai ter uns 8% do fundo em commodities, principalmente ouro, que está tendo um ótimo desempenho recentemente, a gente já tem ouro, vai aumentar um pouquinho mais. Bolsa, países diferentes, como Japão, como China, em setores que a gente não acha no Brasil, isso é outra coisa muito interessante, por exemplo, healthcare. Agora, saúde, né? No Brasil, operadoras de saúde começaram a ter mais espaço na Bolsa, mas aquelas empresas de tecnologia de saúde, medicamentos, ainda não são encontradas aqui. E de alguns setores também que a gente não encontra no Brasil, que são de menor volatilidade, de mais resiliência,
isso no mundo inteiro, tá? Não só nos Estados Unidos, não só nos desenvolvidos. A gente tem uma participação global muito grande nesse superfundo. E para última caixinha, último tijolinho nesse fundo, é um fundo internacional que está tendo um ótimo desempenho também, de uma gestora muito grande, que Sim, investe em empresas que ganham com a transição energética, né? Isso a gente está colhendo ótimos frutos dessa vocação. perfeito. Bom, agora a gente está se encaminhando para o fim dessa conversa. Queria voltar para você, Pedro, e te perguntar: a gente ouve falar muito sobre o modelo fiduciário. E a FIDUC foi pioneira nesse modelo no mercado de investimentos no Brasil. Então, eu queria escutar de você, ninguém melhor para falar disso. O que é esse modelo fiduciário? Modelo fiduciário, só existem duas formas de você ter um modelo de negócio quando você faz um investimento. Então, vamos deixar bem claro, a forma mais comum é o modelo transacional, que se opõe ao fiduciário. É aquela que existe no mercado inteiro, ou seja, quando você tem um modelo transacional, você está comprando ou vendendo alguma coisa. Você pode estar comprando ou vendendo essa camisa, o computador que está na frente da Magali, o fone de ouvido que está dentro do Evandro. Todo modelo transacional tem uma premissa. A premissa do modelo transacional, quando você vai na origem dele, lá na raiz, no primeiro nível dele, é a simetria de informação. Por quê? Quanto mais informação o vendedor tiver do produto e você menos, melhor a margem para ele. Tá? Essa é a premissa do modelo transacional. Então, usando só o fone de ouvido do Evandro como exemplo, quanto menos o Evandro tiver acesso a quanto custa o fazer com um fone de ouvido, mais disposto ele estará a pagar um preço mais alto por esse fone de ouvido. Tá? Então, ninguém sabe quanto é que custa para fazer um iPhone, ninguém sabe quanto é que custa para fazer um carro, porque a indústria transacional protege seus custos. O modelo transacional ele nasce da própria interação entre duas pessoas. Tá? Em algum momento, lá para os anos 1300, 1400, por causa das grandes cruzadas, os ingleses se ausentavam durante décadas, às vezes, da Inglaterra, e eles precisavam deixar seus ativos, todo o seu patrimônio, na mão de alguém para poder voltar. Eventualmente voltavam e recuperavam aquele ativo. Esse depósito dos ativos em garantia se chamava em inglês de trust, de confiança. Eles deixavam aquilo dentro de um ambiente de confiança para voltar décadas depois, eventualmente retomar aquele negócio. Dessa legislação que se forma a partir do trust, nasceu o modelo de fiduciário. Fiduciário vem de fiducia, que é confiança, que é em latim. É a mesma coisa falada em latim, que está no nome da companhia. A nossa empresa se chama Fiduc por causa de fidúcia em latim. E, consequentemente, dentro do modelo fiduciário, o pressuposto elementar, primeiro nível, é transparência. Ou seja, você tem acesso a exatamente aquilo que a gente ganha dentro do processo para fazer a gestão dos seus investimentos e te acompanhar com as finanças pessoais. Então, dentro desse processo, você escolher o modelo fiduciário é você escolher alinhamento de interesse. Nós temos interesse econômico em fazer o seu dinheiro crescer ao longo do tempo, porque nós ganharíamos mais dinheiro com esse processo. Então, não sei se ficou mais claro dessa forma, mas é exatamente o que traz o modelo fiduciário. Ele traz alinhamento de interesse. Perfeito, Pedro. Bom, pessoal, queria deixar uma mensagem aqui. A gente ainda está tendo muita volatilidade, mas volatilidade sempre fez e sempre vai fazer parte do jogo de investimento. Mas vamos lembrar que volatilidade também é para os dois lados, né? Em mercados muito deprimidos, pequenas melhoras de cenário podem representar grandes ganhos, né? Acho que a gente até viu coisas assim acontecerem aí nos últimos dias. Claro que a agenda político-econômica vai ser muito importante para determinar o que a gente vai ter de cenário daqui para frente. Isso vai ser melhor com o ambiente de risco para investimentos. Mas o importante é que a gente está aqui sempre para monitorar isso e procurar as melhores oportunidades em qualquer cenário. Com isso, eu passo a palavra para você, Pedro, para finalizar a nossa live. Então, só pegando aqui o gancho da volatilidade, dúvida, vontade de conversar com alguém,
qualquer coisa que se assemelhe a isso, você tem acesso a um planejador fiduciário ao seu lado. E essa pessoa é a melhor pessoa para te responder a sua dúvida, para te acompanhar ao longo do processo. Ele é constantemente acessado pela gente, ele tem acesso a uma regra de relacionamento enorme e extensa com todos nós e mais um bando de pessoas por trás disso. Ele tem acesso a muitas informações, ele pode te ajudar a ler a carta de gestão que nós mandamos agora, estaremos mandando nesses dias para todos vocês. Não hesite em contactar o seu planejador financeiro, ele é uma pessoa que pode te ajudar muito ao longo desse processo. E também, se você ainda não assina esse canal, dá um assinar lá no YouTube, é sempre bom você subscrever esse canal. Por último, para não deixar de perguntar, Evandro, últimas palavras antes da gente se despedir de todo mundo? Muito rapidamente, aqui risco foi um assunto que gestores inexperientes, quando a molecada entra no mercado financeiro, adora ficar falando de retorno, comparando os seus retornos. Quanto mais cabelo branco a gente vai ganhando, a gente sabe que risco, controle de risco, não perder dinheiro é mais importante do que ganhar dinheiro. O mais importante é a gente sobreviver para lutar outro dia, Pedro. E é isso que a gente olha muito aqui quando vai fazer as alocações. Obrigada, Evandro, Pedro. Obrigada a todos por terem participado da nossa live. No mês que vem estamos aqui de novo. Um abraço.